Capítulo 3, Probabilidade e Finanças. Esse capítulo ele é bem técnico, é a primeira vez que a gente vai botar a linguagem mais técnica de probabilidade e processo estocástico com aplicação em finanças. Então a gente vai revisitar o modelo que a gente viu no capítulo anterior, porém com essa linguagem precisa, né? Então é aquele método espiral que eu já falei para vocês, é a segunda volta aqui que a gente vai passar dentro da sofisticação da linguagem. Essa terceira volta aqui já vai ser no outro capítulo, no capítulo 4. Então, o contexto aqui é espaço de probabilidade, só que no contexto finito. Então, o espaço amostral, que é o espaço de eventos que a gente vai definir agora, é finito. Isso torna tudo muito mais fácil tecnicamente. A gente pode pensar aqui como eventos, lançamento de dados. Então, você tem o cenário futuro da economia, digamos, vai depender do que vai acontecer, tem várias possibilidades. Cada uma dessas possibilidades é um evento que está dentro de um espaço amostral. Então, a probabilidade é a probabilidade da ocorrência de cada um desses eventos, que são subconjuntos, tecnicamente falando, em matemática, subconjuntos do espaço amostral. Então, você tem um conjunto ômega finito, que é o espaço amostral, a função probabilidade, que vai do conjunto das partes para os números entre 0 e 1. O que quer dizer conjunto das partes? É o conjunto de todos os subconjuntos de ômega. Então, essa função ela vai associar a cada subconjunto, que a gente chama de evento, um número entre 0 e 1, que é a probabilidade. Essa função ela tem que ter duas propriedades. A probabilidade do conjunto todo tem que ser 1, e quando você calcula a probabilidade da união de dois conjuntos disjuntos, tem que ser a soma da probabilidade de cada um deles. Então, isso que define um espaço de probabilidade num conjunto finito. E aí isso forma o que a gente chama de dupla, é uma dupla, que é o conjunto munido da sua probabilidade. Esse é o espaço de probabilidade finita. Tem uma observação aqui técnica, né, que eu vou fazer rapidamente, que em espaços finitos, todos os subconjuntos são eventos. Agora, quando o espaço é infinito, podem existir e vão existir, em via de regra, subconjuntos que não são eventos, são chamados conjuntos não mensuráveis. Isso é um assunto bem mais avançado aí, pertence à chamada teoria da medida de integração de probabilidade. A gente vai aparecer com um segundo exemplo aqui também, que é um negócio da probabilidade do dardo acertar o alvo. Eu vou voltar um pouquinho nesse assunto, ainda nesse vídeo, tá? A gente vai voltar a isso. Um corolário da definição é que se você tiver N conjuntos disjuntos entre si, quer dizer, a interseção deles é vazia, a probabilidade da união é a soma das probabilidades. Se você olhar, é basicamente essa propriedade aqui, que a probabilidade da união de 2 é a soma das probabilidades. Aí você, por indução, prova que se você tiver 3 caras, por exemplo, a probabilidade da união de 3 caras é a probabilidade de 1 mais a probabilidade da união dos outros 2. Aí você usa de novo essa propriedade, aí você separa em 3 caras, e assim vai por indução, aí você prova que a união finita é a soma das probabilidades. O conjunto que a gente vai definir probabilidade nesse livro, praticamente todos os exemplos, é o conjunto de lançamento de moeda. Então eu vou fixar uma anotação aqui, que é o ômega M. Esse M aqui é quantas vezes você jogou a moeda, tá? Que é um M finito. E a gente vai definir o conjunto das sequências de lançamentos assim. Ômega 1 é um lançamento só, então só tem duas possibilidades, é cara ou coroa. Ômega 2 são 4 possibilidades, que é HH, HT, THTT. E ômega 3, 8 e assim por diante. Por combinatório, né, aqui você tem 3 possibilidades, cada uma tem duas coisas diferentes para acontecer, então dá 2 vezes 2 vezes 2, dá 2 elevado a 3, que é 8. Se fosse ômega 4, seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes 2 elevado a 4, daria 16 possibilidades. Então esse é o conjunto do lançamento de moeda, que é onde vai acontecer a probabilidade. E nesse conjunto, como é que a gente define a probabilidade? Você fixa um P, que é entre 0 e 1, que vai ser a probabilidade de dar cara ou coroa, e aí você faz o produto das probabilidades. Então, se você for olhar a notação que eu já apresentei antes, você pode fazer assim, a probabilidade de ocorrer uma certa sequência de lançamentos, que eu estou representando por esse ômega aqui. Então você tem ômega 1, ômega 2, ômega 3, ômega N, uma sequência de lançamentos de moeda. Cada um deles pode ser cara ou coroa.
como é que você faz a conta? Você pega o P, eleva a quantas vezes aparece cara aqui e quantas vezes aparece coroa aqui no 1 menos P. Então dá uma coisa assim. Só para... Mais adiante vai aparecer um exemplo explicitamente dessa conta aqui, tá? Mas é isso. É quantas vezes apareceu cara, quantas vezes apareceu coroa. Aqui a base é P e aqui a base é 1 menos P, que é a probabilidade de aparecer coroa, a probabilidade de aparecer cara. Isso aqui é uma notação bem compacta, que eu estou apresentando aqui para vocês irem se acostumando, tá certo? Você vê que aqui a gente escreveu isso, P de ômega, e a gente normalmente escreve isso ao invés de P com essa chave aqui, porque a probabilidade é de um conjunto, mas o conjunto aqui só tem um elemento, então a gente some com a chave e a gente fala que isso é um abuso de notação. Mas é comum a gente escrever assim porque é mais curto. Tá com essa notação assim, sem as chaves. Outra notação que a gente usa é asterisco, a estrela, perdão. A estrela quer dizer qualquer sequência. Então, por exemplo, esse conjunto aqui, estrela H, quer dizer todas as sequências de 3 lançamentos que terminam em H. Essa aqui é todas as sequências de 5 lançamentos que terminam em HT. Aqui seriam todas as sequências de 7 lançamentos que começam em HT. Então, HT, qualquer coisa HT, qualquer coisa H. Então, essa estrela é o Coringa, né? Ele pode substituir qualquer sequência de H e T. É uma maneira também compacta de descrever o espaço dos eventos de lançamento de moeda, tá? A gente vai usar essa notação. Aqui nesse exemplo, na verdade eu estou querendo determinar a probabilidade de cada um deles. Eu vou deixar para vocês olharem no texto. Você pode definir outra probabilidade aqui, nesse espaço de lançamentos. Ao invés de ficar o P fixo, você tem um P para cada lançamento. Então tem P1, P2, P3, P4, P5. Tipo isso aqui, ó. Você tem 1, 2, 3, 4, 5 lançamentos. Então você tem P1, P2, P3, P4, P5, só que eles não são iguais, não é o mesmo P. Então qual é a probabilidade desse evento ocorrer? Você tem coroa, então é 1 menos P1, 1 menos P2, H é P3, T é 1 menos P4, H P5. Porque cada T vira 1 menos P e cada H vira P. Só que não é o mesmo P. Então é 1 menos P1, 1 menos P2, P3, 1 menos P4, P5. Então a probabilidade de ocorrer isso aqui é esse produto. No caso anterior, seria simplesmente você poder botar em evidência, né? 1 menos P1 com potência 3, 1 menos P potência 3 e P potência 2, porque é o mesmo P. Mas aqui não, P é diferente, então você tem que explicitar dessa forma. Aqui tem outro exemplo para ilustrar, e você escreve isso de forma geral nessa expressão aqui, que é o produtório, ou seja, o produto das potências de P vezes a quantidade de caras no késimo lançamento, a quantidade de coroa no késimo lançamento. Essa é uma notação matemática para isso que está explicado aqui. Não tem nada de muito profundo nisso aqui, não. Só anotação. Então, você pode, por exemplo, calcular a probabilidade desse conjunto aqui, que tem um T, qualquer coisa antes, qualquer coisa depois. Como é ômega 3, então são todos os lançamentos, o conjunto de todos os 3 lançamentos, onde o do meio é T, tá vendo? Eu botei em vermelho aqui, ó, T, T, T. Então pode ser HTH, HTT, TTH, TTT. Então tem 4 possibilidades. E aí você tem que calcular a probabilidade de cada um deles. Então esse aqui, HTH, é probabilidade de H, que é 0,2, probabilidade de T, que é o 1 menos isso, que é 0,6, e probabilidade do H, que é o 0,7. Faz o produto disso, acha o valor, faz a mesma coisa para os outros, como eles são disjuntos, soma todo mundo, aí vai dar o resultado final aqui, eu faço a conta 0,6. Os outros exemplos são para ilustrar isso também, vocês podem dar uma olhada no texto. Então, outra propriedade básica do espaço probabilidade é que se você pegar um certo subconjunto, o complementar dele é 1 menos a probabilidade, né? Se a probabilidade da coisa ocorrer é tanto, a probabilidade da coisa não ocorrer é 1 menos o tanto. É isso que está aqui, né? E quando você pega uma união que não é disjunta, ela é no máximo a soma das probabilidades, porque senão você está contando 2 vezes aqui, né? Se tiver alguma interseção. Se eles forem disjuntos, vai dar igual.
Se não for disjunto, dá menor. Voltando, usando essa ideia aqui na questão de espaços infinitos, só para dar um exemplo, né? Você pega o ômega um alvo. Qual a probabilidade de você atirar um dardo e acertar o alvo? Aí a pergunta correta é acertar uma região, tipo acertar o miolo, um círculo pequeno lá no centro, né? Com certo raio. Normalmente o que você faz é pegar a área toda supondo que o dardo acertou o alvo, pegar a área toda e dividir pela área da região que você quer acertar. Mas se você fixar num único ponto, qual a probabilidade de você acertar um ponto no alvo? Nesse caso, você vê que é zero, porque um ponto tem área zero. E aí entra nessa contradição que é o seguinte: bom, se acertar qualquer ponto do alvo tem probabilidade zero, acertar uma região, você vai somar um monte de zeros, vai dar zero também. Isso obviamente não está certo. Bom, o que tem de errado aí? É porque o conjunto é infinito. Quando o conjunto é infinito, acontecem umas coisas meio estranhas. Então, essa coisa toda de probabilidade, processo estocástico, faz muita diferença se o conjunto é finito ou infinito. A coisa complica. E essa é a razão pela qual a gente vai ficar aqui sempre em infinito. Que aí evita essas complicações que aumentam a sofisticação bastante. Tá? Variável aleatória. Variável aleatória é uma função do espaço amostral em R. Tá? Eu vou começar aqui esclarecendo, né, qual é o significado, o que quer dizer realmente variável aleatória, por que se usa esse nome. Né? Então é o seguinte: em física você diz, o valor de certa grandeza é x, sei lá, a força, a intensidade da força ou a posição do objeto é x. Em finanças, o preço da ação, você diz que é x maiúsculo, que é uma variável aleatória. Por quê? Em física faz sentido perguntar qual é a posição, valor de x. Em finanças não faz sentido perguntar o valor de x. Faz sentido perguntar qual é a probabilidade do preço estar numa certa faixa. Então, essa é a razão básica que você não tem certeza do valor das coisas. Então, em finanças a variável é aleatória, digamos, é uma variável que não tem um valor exato. Você tem uma probabilidade de assumir certos valores. Então eu coloco aqui no modelo determinístico, tipo física, você pergunta qual é o valor de uma variável. No modelo probabilístico, tipo finanças, você quer determinar qual é a probabilidade do valor estar numa certa região, ou assumir certo valor. Então esse é o significado de variável aleatória. Então por isso que a gente usa x maiúsculo e não x minúsculo. Porque aqui a gente vai se perguntar sobre probabilidades dessa variável ter um certo valor. Então, por exemplo, retornando ao contexto aí de finanças, o que a gente vai ter? O preço da ação, que era o SN. O SN está num certo espaço de lançamento de moedas. Então, por exemplo, o preço da ação no tempo 1, o S1, ele tem duas possibilidades, né? Porque ele depende se o primeiro lançamento foi H ou se o primeiro lançamento foi T. Se foi H, o valor da ação, S1, vai ser U vezes S0. Se for T, o primeiro lançamento, vai ser D vezes S0. Nota que os outros lançamentos a gente ignora, né? Aqui S1 é definido formalmente no espaço de 3 lançamentos, mas basta ter o primeiro lançamento para você já descobrir o valor. Tá? Então S1 depende do primeiro lançamento. Aí você pode escrever naquela anotação que a gente fez antes, dessa maneira. U vezes a quantidade de caras do primeiro lançamento, D vezes a quantidade de coroas do primeiro lançamento vezes S0. Essa notação aqui é para a gente generalizar, porque o S2 já vai depender somente de 2 primeiros lançamentos. Então você já tem essas 3 possibilidades, S2 começando com H, é o 2 de S0, S2 de HT, começando com HT ou começando com TH, é o D vezes S0. E o S2 começando com T, é D, TT é D ao quadrado de S0. E aí você pode escrever, tá vendo a similaridade aqui? Escrever dessa maneira aqui, como U elevado ao número de caras dos 2 primeiros lançamentos, D, o número de coroas dos 2 primeiros lançamentos, vezes S0. Então isso engloba todos esses casos aqui com essa notação. E aí, de forma geral, o SN ele pode ser definido dessa maneira. Mas a gente sabe o significado disso, que é cada vez que dá cara, você multiplica por U, cada vez que der coroa, você multiplica por D. Aí você pode escrever com essa notação aqui compacta. Tá? Uma variável aleatória
a gente pergunta, como eu estava falando, a pergunta básica é qual a probabilidade, por exemplo, do X estar num certo intervalo, o X é menor do que A. Então a gente escreve, tem essa notação bem compacta, que eu acho bem bonitinho para isso, que a gente escreve dessa maneira. Então a probabilidade de X menor que A é P de X menor que A, que na verdade é a probabilidade de todos os eventos tal que X de ômega é menor que A. E está no intervalo a mesma coisa. Então essa é a notação que a gente usa. E aqui eu tenho um exemplo que eu vou deixar para vocês olharem, fazer essa conta explícita aqui. Eu defino uma certa variável aleatória x, que o valor dela é o produto do número de caras vezes o número de coroas nesses lançamentos. Aí aqui eu explicito, vale a pena olhar com cuidado aí, que é um exercício em torno de todas essas notações que a gente apresentou aí. Finalmente, um processo estocástico é uma sequência de variáveis aleatórias indexadas pelo tempo. Então, o que a gente pensa aqui, né, fazendo novamente a comparação com a física, é que na mecânica clássica você tem a posição inicial de um certo objeto e onde é que ele está à medida que o tempo evolui. A evolução com o tempo. Em processo estocástico, você tem a notação x de t, então você não tem mais a posição inicial, você tem a probabilidade de estar com certo valor no início, e à medida que o tempo passa, qual é a probabilidade de estar num certo intervalo. Então pensa na ação aí, né? A ação até começa com um valor fixo aqui, mas quando o tempo passa, você não tem certeza do valor exato, mas você vai ter as probabilidades dela estar numa certa faixa, ou num certo valor. Então é similar à mecânica, só que na mecânica clássica a gente sabe a posição exata do corpo à medida que o tempo passa, enquanto que no processo estocástico você tem a probabilidade das coisas estarem em certos lugares à medida que o tempo passa. Então essa é a analogia do que é um processo estocástico. Eu penso dessa maneira aí, pensando na aplicação de finanças, tá? E dentro desse contexto de espaço de moedas você tem um processo estocástico adaptado, que é o seguinte: ele é desconhecido o valor futuro, mas quando o tempo vai passando, você vai conhecendo o valor exato de algumas coisas. Então, por exemplo, as informações vão chegando que é o número de lançamentos de moeda. Então, o S2, o valor da ação no tempo 2, se você estiver no tempo 0, você não sabe o valor dela. Se estiver no tempo 1, você não sabe o valor dela. Se estiver no tempo 2, aí você já sabe os dois primeiros lançamentos, você sabe o valor dela. Então, essa variável, esse processo estocástico, ele é adaptado com os lançamentos. Quando você chega no tempo e sabe os lançamentos, você sabe o valor. Dali para frente, se você quiser saber o S5 no tempo 2, aí você não sabe no tempo 2 ainda. No tempo 3 você não vai saber, no tempo 4 você não vai saber, mas você vai ter mais informações, que você vai ter a sequência inicial de lançamentos. Aí quando chegar no tempo 5, você sabe exatamente o valor. Então é esse que é o significado do processo ser adaptado, que a incerteza vai se reduzindo. Então, para deixar isso bem claro, eu pego, por exemplo, no espaço ômega 8, que são 8 lançamentos, tá? O X6, que é um processo estocástico adaptado a esses lançamentos, então, um processo estocástico adaptado, você vai ter que à medida que os lançamentos vão saindo, vai reduzindo a incerteza. Então, por exemplo, se eu sei quais são esses lançamentos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu sei exatamente o valor, porque ele não depende mais desses outros dois. Então isso aqui já é constante, que independe dos outros dois, porque ele é adaptado. Então ele é no tempo 6 eu já sei o valor. Eu escrevo até com 2 estrelas aqui, tá vendo? Se você mudar essa sequência inicial, o valor é outro, mas não depende dos outros dois. Então isso é constante, isso aqui é constante, isso aqui é constante, mas não a mesma constante. Tá? Agora, se você só souber os 5 primeiros lançamentos, aí vai depender desse lançamento aqui, para você saber o valor. Então isso aqui vai depender, ó, se é H ou T. Então isso aqui tem 2 possibilidades. Tem 2 valores possíveis para X6, se você só souber os 5 primeiros lançamentos. Aí aqui eu faço a brincadeira, você sabe os 2 primeiros, esse lançamento e esse. Você teria que saber os 6. Como você não sabe 2 deles, então tem 4 possibilidades ainda para assumir. Então essa que é a ideia. Em resumo, né, do que eu falei aí, de forma geral, no processo estocástico adaptado em finanças, significa que à medida que o tempo passa,
vai recebendo mais informação e você vai reduzindo a incerteza sobre o valor do ativo. Então, se você começar com S7, que depende de 7 lançamentos, no tempo 0 tem 2 a 7 valores possíveis para S7. No tempo 1, que você já sabe se deu cara ou coroa, H ou T, você já reduz para 2 elevado a 6. E assim por diante. Aí no tempo 5, você já sabe os 5 primeiros lançamentos. Então, você só tem mais 2 lançamentos para ocorrer. Então, são mais 4 possibilidades, 4 valores possíveis. No tempo 6, só falta o último lançamento para você descobrir o valor. Então, só reduz a 2 valores. Finalmente, no tempo 7, em diante, você já sabe o valor de S7. Então, virou constante. E esse é o significado prático do processo estocástico ser adaptado. É que o tempo passa e você vai tendo mais informações e vai reduzindo a incerteza. Tá? Dos exemplos que a gente já viu, né, do capítulo 1, no capítulo 2, você tem o valor da ação, que é um processo estocástico adaptado, que à medida que os lançamentos vão surgindo, você vai sabendo o valor. O valor da opção também é um processo estocástico adaptado. O V0 é uma constante, V1 depende de CH ou T, V2 depende dos 2 primeiros lançamentos, etc. A quantidade de ações para fazer o hedge, né, que é o reposicionamento da carteira, também, à medida que o tempo passa, você vai tendo o valor de ΔN, que é para saber como reposicionar a carteira naquele instante. Tem o ΔZ, que é o posicionamento no tempo 0, aí tem o ΔI, que dependendo de se for H ou T, é um posicionamento diferente. ΔI, ΔII, aí depende de 2 lançamentos e assim por diante. Então, esses são 3 exemplos de processo estocástico adaptado, SN, VN e ΔN.